Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca. E no programa de hoje vamos falar de grandes paixões nacionais. Não, meus amigos, não é de futebol. As paixões que me refiro são cervejas e cafés. E para nos ajudar a matar essa nossa sede de curiosidade, chamamos Josemar Gross, cofundador da Dude Coffee and Dude Brewing. Josemar, dá um alô pra galera. Salve, salve, cervejeiros cafeinados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos levar esse papo hoje bem bacana sobre café e cerveja e café na cerveja. Quero café! É isso. Muito bom, bem-vindo, Josemar. Eu sou o Leandro e hoje vocês podem me chamar da sobremesa com teor alcoólico. Falando em sobremesa com teor alcoólico, estamos todos aqui bebendo enquanto batemos esse papo. E eu quero já saber, Josemar, o que você está bebendo aí? Hoje eu abri especialmente para esse podcast a Let's Rock, que é o último lançamento da Dude, na verdade uma das cervejas que mais vinham nos pedindo, que é uma IPA com café. Buscando a inspiração nela aqui, principalmente por causa dos aromas. Eu acho que foi um trabalho que a gente fez assim, de tentar juntar óleos, né, do café, bastante frutado, obtido da torra, né, com uma combinação de lúpulos. Então isso realmente acho que era uma das cervejas que a gente estava mais esperando lançar, e hoje com a inspiração no podcast abri ela. Saúde. Saúde. E você, Lud, o que você tá bebendo? Gente, antes de mais nada, a gente tinha que deixar de ser mal educado, né, Leandro? E agradecer ao Josemar, porque mandou pra gente as cervejinhas que a gente tá bebendo no papo. Mas ele não fez miserinha, não. Ele, mandou um monte de cervejinha pra gente, a gente tá super feliz. E eu, dentro das que ele mandou, como boa hipacondríaca, escolhi também a Let's Rock. Então, estamos aqui na Coffee Double IPA. Já vou fazer o meu defeito especial. Ui, caraca, até levei uma pequena batizada dela. Já sobe super aroma aqui. Olha que cor linda, gente. Pra quem não tá... Podcast a gente tem que ser narrativa. Então ela tem essa corzinha, ó, um amarelo turvo lindo, bem turva mesmo, uma espuma excelente. Uau, cafezinho bem no fundo ali, sem ser agressivo. Tô salivando aqui, mas eu tenho que passar a bola pro Leandro. Leandro, meu filho! Sobremesa com teor alcoólico. O que você tá bebendo por aí? Cara, de novo, Josemar, muito obrigado pelas cervejas. Eu estou bebendo uma Dude, a Red Power. Uma Imperial Pastry Stout com Red Velvet e Choco Cake. Olha, eu não vou mentir. Quando eu abri a cerveja, eu não faço igual a Luz, a minha ansiedade não permite. Então eu abro assim que eu pego a lata. Quando eu abri a cerveja e servi na taça, eu falei, que cerveja bonita, peraí que eu vou fazer uma foto. A cerveja é linda, é de uma cor escura, óbvio, ela é escura, mas ela tem a espuma avermelhada, estilo Red Velvet, e todo o corpo dela tem um avermelhado, e o sabor é muito bom. Tem um cafezinho aqui, tem um chocolatinho aqui, aí é licorosa, obrigado. Então, Josemar, já podia contar pra gente como é que essa cerveja é vermelha? Caramba, sabe que ela passou por alguns tempos de teste, que nós estávamos com muito medo de lançar ela, porque o medo era assim, ou vão, né, amar ou vão odiar. E aí a gente, por coincidência, um dia fazendo um suco de beterraba, achou incrível aquela cor, uma cor pink, um rosa tão bonito, né, e aquilo que assim, nossa, isso um dia vai servir em alguma coisa, né, com certeza. E aí, além de café, na Dude a gente torra cacau também, né, a gente colocou na cabeça que a gente queria realmente se especializar, né, na adição de todos os adjuntos que a gente utilizasse na cerveja. E aí, como a gente começou a utilizar a torra do cacau, sentiu que podia sair um bolo legal aí, podia sair uma sobremesa bacana. E aí começamos os testes com suco de beterraba, e aí a Dude tem um princípio no início que foi tentar mudar um pouco a impressão sobre as pastry stouts. Aquela bomba de açúcar que normalmente foi começando a ficar enjoativa, que ninguém mais queria saber, porque realmente era muito doce. A gente optou então por não usar mais lactose, nem maltodextrina na cerveja, usar realmente só uma base de maltes, né, bem licorosa. E esse dulçor que a gente equilibra com o amargor do cacau, a gente buscou por meio do suco de beterraba, né? A gente foi até o limiar máximo para não sentir a sensação do terroso, né? Que aí realmente ela poderia estar atrapalhando o conjunto todo. Sim. Então dela a gente tira a cor e essa sensação mais do dulçor para equilibrar com o amargor do cacau. Puta que pariu! Olha só, o
cara já é careca pra pensar em maldade, né? Os cabelos caíram todos, que é muita maldade nesse coração. Tem alguma comparação com Breaking Bad também? Pode estar à vontade, pode ficar à vontade. Aí, ó. É o químico louco, é isso aí. Isso mesmo, nós queremos a sua ajuda em forma de dinheiro, que vale muito mais do que um like. Para poder fazer o Surra de Lúpulo crescer, precisamos do seu apoio. Seja nosso mecenas e nos ajude a criar mais conteúdo para você. Josemar, conta um bocado pra gente sobre a sua jornada no café e na cerveja e aproveita e revela o motivo do nome da cervejaria. Tem a ver com Big Lebowski? Nobody calls me Lebowski. You got the wrong guy. I'm the dude, man. O cara, vamos lá. Eu iniciei no mundo da cerveja ali no meados de 2014, né? Quando eu tive a oportunidade de tomar as primeiras cervejas importadas que chegavam no Brasil, Erdbeer, Paulaner, né? Essas Weissenbier que eram mais acessíveis, né? Eu até então não gostava de cerveja, não era uma bebida que eu preferia. Eu preferia sempre destilado, assim, pela questão da complexidade, e acabava não me adaptando com bebidas fermentadas. Foi a partir do momento que eu tomei essas primeiras, eu comecei a tomar curiosidade por isso, né? Então, de querer descobrir bares que tinham mais cervejas desse tipo, e aí comecei a gostar. E aí, por acaso, um dia um amigo comentou que isso era possível fazer em casa. Só que ele falou que só que em casa não fica bom, porque ela fica sem gás. Daí, pô, me gerou curiosidade, né? Mas se o cara coloca gás numa fábrica, por que ele não vai conseguir em casa se ele conseguiu fazer cerveja? O aprendizado, ele foi autodidata, né? Realmente de buscar pela internet, YouTube, vídeos de YouTube, até que eu me arrisquei e fiz o primeiro lote em dezembro de 2014. E ali, então, comecei a primeira receita, comprando tudo pronto, né? Receita pronta, kit pronto. E eu sou de formação engenheiro mecânico, então eu sempre fui, assim, apaixonado por construção de equipamentos e processos, né? Como as coisas acontecem. E aí aquilo, então acabou virando um hobby muito fácil, porque ele depende muito de processo e equipamento. Então eu comecei a tomar gosto por isso, então eu fazia 2 cervejas por mês, mais ou menos, até que eu descobri uma associação de cervejeiros caseiros na minha cidade, no qual me despertou ainda mais interesse em compartilhar conhecimento e consequentemente, poder se aprofundar ainda mais no estudo de cerveja. E como eu sempre fui, assim, de fazer as coisas sempre com alguém, sabe? Eu nunca gostei de fazer sozinho e ter aquilo sempre fechado comigo, dentro de mim. E aí, né, em primeiro ou segundo encontro, eu acabei adquirindo uma afinidade com um dos cervejeiros. A gente se propôs de fazer uma cerveja colaborativa junto, e quando viu, a gente decidiu fazer todas juntas. E aí, uma das formas que a gente nos encontrou, assim, que a gente encontrou de nos desafiar era começar a mandar cervejas para concurso. Então, realmente, assim, tentar participar do maior número de estilos possíveis, para então você usar insumos diferentes, ver como esses insumos iam se comportar, estudar os estilos. Então, era um conjunto completo. E aí você estaria tendo um feedback de pessoas treinadas, capacitadas para realmente dizer se você estava no caminho ou não, né? Diferente do amigo que vai dar um passeio nas costas, da pessoa da família que vai gostar e já vai querer que você comprar sua cerveja. O nosso objetivo não era isso, o objetivo era aprendizado mesmo. Então isso foi rolando, concursos, enfim. Lá se passou então 3, 4 anos, eu tive uma oportunidade profissional de atuar com a cerveja. Aí abandonei, assim, a carreira metalúrgica, né, como engenheiro, e resolvi entrar de cabeça nisso. Aí o tempo foi passando, todas aquelas experiências de cervejeiro caseiro, elas impulsionavam experiências profissionais para lançamento de rótulos, até que eu descobri o café na cerveja, né, tomando algumas cervejas profissionais, assim, comerciais, né, acabei descobrindo o café na cerveja e vi que aquilo também era bem diferente do café que eu conhecia. E aí resolvi comprar o tal do grão do café em grãos, né, para usar na cerveja, e na oportunidade foi do Frank. Estou muito grato também a ele sempre, que acho que foi um dos caras que mais, assim, me incentivou por questão de referência. E aí eu comecei a comprar café dele, a gente começou a sempre trocar ideias de como utilizar esse café na cerveja, e aí então eu comecei a despertar a vontade de, peraí, deixa eu reservar um pouquinho desse café e não vou usar a cerveja, eu vou beber esse café. E aí eu percebi que, mais uma vez, lá, como foi na cerveja, era muito diferente do que eu conhecia por café. E aí, mais uma vez, como foi na cerveja, eu pensei, não, eu quero me aprofundar nisso, porque eu acho que tem um potencial gigante pelo que eu tô vendo aqui. E aí começou aquele estudo, né, louco por métodos, por processos de fazer o café, e aí descobri que você poderia mudar o sabor, com o mesmo grão, poderia simplesmente ter sabores diferentes, mudando o método, mudando a moagem, e aquilo começou a me encantar. E acho que acredito que em 6 meses,
né, mais ou menos trabalhando com bastante adição de café em cerveja. O meu atual sócio hoje, né, o Guilherme Dossin, ele é designer, ele é o artista da marca, Dude, né? A gente tinha muita afinidade por causa do café, né? Tipo, como eu comentava, que tinha comprado um café diferente, que tinha testado no método, e um dia ele falou, cara, eu tenho um projeto aqui que tá saindo do forno agora, e disse, cara, deixa eu ver. Daí a gente foi olhar e disse, cara, isso tem tudo a ver com o que eu sonho em fazer, que é me aprofundar no café. Eu acho que a gente pode juntar forças nisso e entrar de cabeça, porque eu acho que a ideia mesmo, né, da marca em si que estava nascendo, ela tem tudo a ver com o que eu penso, que é, tipo, como descomplicar alguma coisa para você aproximar das pessoas, ou seja, criar uma conexão. E aí então nasceu a Dude, né? A Dude, ela, embora todos perguntam, né, se ela tem alguma inspiração em The Big Lebowski, sim, é um puta filme, né? A gente acha um filmaço, o cara realmente, assim, aquele jeito easygoing dele, tipo, é totalmente inspirador pra nós, né, no jeito de levar a vida, mas a marca mesmo, ela vem da inspiração da música do Aerosmith, né? Que basicamente a gente tenta traduzir as coisas pra gente levar do jeito que a gente quer, tá? A gente até fala, né? A gente gosta de levar coisa meio selvagem, sem regras, sem leis, mas fazendo aquilo que a gente gosta. E o principal era como que a gente ia levar isso pras pessoas de uma forma descomplicada, então a gente acaba traduzindo, né, as nossas ideias, tudo meio que utilizando uma comunicação baseada na cultura pop, né? Então tenta trazer temas e coisas que sempre aproxima pessoas e acaba criando uma aproximação. Foi aí então que nasceu, a Dude acabou nascendo em junho de 2019, a experiência como cerveja, tipo, do ramo da cerveja também nos facilitou na parte do café, que a gente também começou como cigano, né? A gente tinha a marca, fazia a gestão de toda a marca, da loja virtual, mas terceirizava a torra em São Paulo. Então estava muito longe isso das nossas mãos, né? Você fazia uma operação aqui de Caxias do Sul, né? Fazia as vendas online, o povo daqui querendo o café, o tal do café, e a gente tinha que trazer de São Paulo para cá, daí ele vinha aqui, daí fracionava, e tu imagina a inércia de tudo isso. Então isso muito rapidamente nos deu vontade, sim, de ter a própria máquina de torra, né? E aí com isso a gente ia conseguir dar a nossa assinatura, porque o grão, né? O grão verde em si, ele traz com ele todo o terroir da região que ele vem, e a torra, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba dando aquela potencializada no que o grão tem. Então, se o grão tem, a torra vai mostrar. Ou não, né? Ou você vai conseguir estragar tudo aquilo que ele tinha. Legal. Então, em 2019 isso começou, aí com nós se aprofundando, né, na parte de torra de cafés, a gente começou a perceber que na cerveja a gente tinha muitas particularidades no uso do café, aonde, se nós tivéssemos o know-how para isso, a gente ia conseguir manipular os resultados, que até então eram apenas descobertas, né? Você comprava um café, usava na cerveja e sabia se ficava bom ou ruim, mas como atuar perante isso era a grande incógnita, né? Então, a gente foi adquirindo, foi estudando, foi adquirindo experiência, foi estudando, né? Foi se aprofundando nessa parte científica do café, e aí se passou 2 anos, acho que início desse ano, enfim, a gente estava com muitos projetos da Dude acontecendo, e aí eu resolvi realmente largar a cerveja, né? Sair da cerveja, dar um tempo pra cabeça. Nasceu minha filha em janeiro desse ano, então acho que eu cheguei assim naquele negócio que começa a cortar giro, assim, sabe, no ponteiro, dizendo assim, é melhor tu pegar e tirar o pé, e as coisas vão se ajeitar um tempo, porque não adianta, né? Tu vai ter que decidir entre uma coisa. Então a Dude tava nesse período de ascensão total, e aí então eu preferi sair, né, da minha carreira profissional de cerveja, me dedicar ao café, me aprofundar em cima disso, e foi muito difícil isso, sabe? Em questão de 1 mês e meio, 2 meses, começou a aparecer convites de cervejarias, de projetos, e aí eu pensei, não, talvez é um sinal. Talvez é um sinal, vamos rever aqui toda a estratégia da Dude, porque eu acho que a gente consegue botar, talvez, em prática um projeto que pode ser bem, eu digo assim, bem novo no Brasil, né? Que seria realmente a gente trabalhar numa cadeia onde a gente vai estar trabalhando do vinho, cana, ou seja, do amêndoa, do grão até a lata, ou seja, passar por todos os processos, pode ser uma ótima oportunidade para isso. Então a gente tomou a decisão de criar uma cervejaria cigana, onde a gente realmente, a nossa estrutura é apenas o know-how, né? Então é a cabeça mesmo, e os parceiros que a gente desenvolve, né? Então a gente focou realmente nisso, então desenvolvemos um parceiro local para conseguir fazer as nossas cervejas aqui, mas o objetivo principal mesmo é
é viajar pelo Brasil e, por que não, pelo mundo fazendo cerveja, né? A gente tem uma grande inspiração, né? Eu sempre gosto de contar isso, que apesar das similaridades, a gente se espelha muito neles, né? E na Uminopolo, onde também ela foi fundada por um cervejeiro e um designer, né? Um artista, né? Então, um deles tem a mão livre para poder fazer as cervejas e o outro para estampar nas latas e garrafas tudo aquilo que passa na cabeça a nível de arte. E a gente se espelha muito neles, assim, nesse quesito de projeto. E ele realmente, né? Tipo, hoje produz cerveja pelo mundo. Aí agora, né, tem a nova cervejaria lá na Suécia. Então, o projeto da Dud foi muito inspirado nisso, trabalhar realmente com produções onde a gente se desafiasse a cada rota, né? Então a gente não tem a carga daquela cerveja de linha, que ela tem que ser produzida porque tem uma... Não. Então a cada vez que a gente anuncia que vai ter uma cerveja, pode esperar que vem doideira, né? Tipo, vem alguma coisa que a gente tava com ela no papel e precisou testar, então realmente, assim, a gente às vezes tem que trabalhar 2, 3, 4 meses em cima de algum projeto, mas ninguém sabe desse projeto, e se ele tá errado, eu jogo ali no canto e ninguém vai saber, entendeu? Assim como o caso da beterraba aí, que, tipo, se ela não tivesse dado certo, eu jogava embaixo do tapete e ninguém ia descobrir, mas a gente agora realmente vai com tudo aí, né? Muito legal. Bom. Eu acho que era bacana a gente aproveitar esse gancho que você soltou aí, falou brevemente sobre torrefação, é uma curiosidade pessoal minha. Eu queria saber um pouco mais sobre torrefação. Você falou uma coisa importante, que no começo da parte da Dud Coffee, né, vocês faziam a torrefação em outro lugar, que era em São Paulo e etc e tal, e que depois de um tempo vocês sentiram a necessidade da torra estar mais próxima, para que vocês fizessem isso. Então eu queria saber um pouquinho desse passo seguinte, né, de se estruturar para poder fazer a própria torrefação. E aí, o que a torrefação significa no café? Você já deu essa entregada ali quando você falou que ela traz o terroir, se você fizer corretamente. Deve ter nível. Então, assim, fala sobre a torrefação do café, do que ela faz, o que ela muda no café e quando esse passo acontece num negócio. Porque você meio que deu essa chamada ali anteriormente. Eu vou dizer assim, ó, que toda torrefação, né, a garantia de qualidade de uma torrefação, ela começa no pé do café, né? Realmente começa lá na fazenda. Então, quando a gente desenhou todo o modelo de negócio da Dud, a gente realmente a gente desenhou para ser realmente uma micro torrefação, onde a gente valoriza o pequeno produtor, que ele tem essa produção como sustento da sua família, tá? Então essa é a nossa prioridade de compra. Com isso, a gente está sempre próximo do produtor, ou seja, a gente está muito ligado à origem do café, sabendo realmente como está a safra, o que a gente pode esperar dela, ou seja, a gente já está sabendo o que está vindo na próxima safra pela proximidade que a gente tem do produtor. Então, após definido a compra desses grãos, né? Esse grão ele vem em estado que a gente chama de cru, tá? Muitos usam a palavra verde, tá? Eu particularmente não gosto de usar a palavra verde, por quê? Porque quando a gente fala em café especial, a gente fala de métodos, por exemplo, de colheita, onde você acaba selecionando só apenas os grãos maduros. Então, tem todo um trabalho. O grão verde você não quer, porque ele está imaturo, ele vai trazer aspereza para o café. Então, ele não é verde, o verde ficou para trás. O que a gente traz é um grão cru, né? Aquela semente que vem do fruto, que foi beneficiada na fazenda e chega até nós, então, na forma de grão cru. Ele é colhido à mão, ele né? Exatamente. Quando, nesses pequenos produtores, né, quase todos eles realmente um trabalho bem familiar, né? Eles realmente têm uma colheita seletiva, né? Depois todo um processo de seleção, onde são tirados os defeitos, né? Então realmente chega um grão selecionado a dedo por famílias, né? Então, eles estando em mãos aqui, a gente faz uma conferência, né? Onde a gente mede, por exemplo, a umidade ainda que está retida nesse grão verde, né? Para saber com o que a gente está lidando, porque como a gente vai aplicar calor, a gente tem que saber de que forma que ele vai receber esse calor. Então, a gente faz uma conferência de umidade e também de qualificação de tamanho dele, né? A gente compra o grão por peneira. O que significa essa peneira? É um espaço, né? Um furo por onde o grão passa. Então ela é medida numa geometria e a gente faz uma conferência. Fazendo uma analogia, é a mesma coisa que você botar 2 pedaços de carne numa churrasqueira, né? Se você botar pedaços diferentes, obviamente um vai tostar e o outro pode ficar cru. Então quando eu entro com os meus grãos em um torrador, eu preciso que eles estejam uniformemente iguais para que o tempo que eu vou conduzir essa torra tenha resultados similares lá no final. Então, o que acontece com um grão verde quando ele entra numa máquina de torrar? Uma máquina de torrar basicamente é o quê? Um forno giratório, tá? Eu vou tentar usar palavras mais simples, mas imagina um forno onde ele tem um giro constante, para deixar sempre esse grão em movimento. Esse grão vai passar por basicamente algumas fases físico-químicas, né? A primeira fase, que é a física, basicamente é o quê? Você vai entrar com calor dentro dessa câmara desse forno que fica girando, esse calor vai fazer um processo de jogar pressão para dentro do grão e você vai
retirar aquela umidade que ainda estava dentro dele, ou seja, água. Você vai evaporar com essa água que estava dentro do grão. Então é um processo totalmente físico, tá? Não acontece química ali. A partir desse momento, então, que você consegue secar esta água que estava dentro do grão, a partir dali vão começar algumas reações químicas, né? O grão, ele tem açúcares dentro dele, e esses açúcares, quando começam a se metabolizar ali dentro, eles vão começar a criar reações químicas, e essas reações químicas, elas vão o quê? Elas vão gerar a condição palatável do grão de café. Então é ali que você vai começar a gerar, por exemplo, uma mudança de cor nele, e vai começar realmente a mudar de cor ele, por meio das reações químicas, e com isso você começa a partir dali ter domínio no que você vai explorar do café. Por que isso? Ali você vai conseguir definir o corpo desse café, ou seja, dentro de uma fase onde você controla uma caramelização desses açúcares, você pode caramelizar ele mais ou menos, e com isso definir a sensação de boca desse café, e consequentemente também realçando características de origem. Por exemplo, aonde você tem um café que ele tem muito sabor frutado, você vai ter que fazer um balanço entre esse dulçor que você quer com a preservação dessa parte frutada, ou, por exemplo, alguns voláteis que estão ali, por exemplo, como vanilina, que lembra baunilha. Então, assim, não adianta você querer um café com muito corpo, muito doce, porque você vai acabar o quê? Vai degradando essas características frutadas e mais voláteis, né? Um floral, um frutado, uma baunilha, uma coisa assim. Então, ali você tem total controle disso, né? Então, você sabendo que esse grão pode lhe fornecer, e isso é por meio de torras testes, então são realmente torras de sacrifício para você conhecer o grão, você começa a definir isso. E aí você chega numa última fase que, de tanto calor que você jogou dentro dele, além das reações químicas, ele tem o quê? Ele acaba gerando CO2, então quase parecido com uma fermentação, né? Mas não é um processo fermentativo, né? É um processo químico que acontece ali. Ele acaba liberando esse CO2, e por meio dessa pressão que você impôs dentro do grão, esse grão vai ganhar volume. Então ele cresce em torno de 1/3 do tamanho dele a mais, e ele acaba perdendo peso porque você evaporou a água. Então é comum você pegar um grão de café e ver que ele está trincado. Então, como você jogou energia para dentro dele, ele causou as reações químicas, como ele tinha pressão interna, ele evaporou a água e quebrou. Tipo, a gente chama de crack, né? Que é realmente essa quebra que acontece quando ele libera os gases, e a partir desse momento que ele liberou os gases, que ele quebrou, entra um processo muito crítico do torrefador de café, que é ele escolher o momento certo de abrir o forno e derrubar esse café para resfriar. Porque após esse período, a gente consegue degradar alguns ácidos gerados na torrefação que realmente vão definir seu paladar, a acidez que você vai ter dele. Então, se você vai fazer uma torra para expresso, você vai ter uma torra mais alongada, onde você vai querer quebrar esses ácidos, tendo um café mais encorpado, um pouco mais doce, preservando essas características. Agora, se você vai querer fazer um café coado, por exemplo, onde você vai fisgar ele no papel, e tu quer aquelas características mais delicadas, de floral e frutado, você consegue trabalhar num período mais curto, para preservar essas características frutadas. Então, assim, tudo isso a gente está falando para tomar um bom café. A gente nem falou em cerveja ainda, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu guardar aqui e a gente passa a ter controle desse processo, entendeu? Sim. Puta que pariu. Nossa senhora. Eu não tinha ideia disso. Eu vi em algum lugar, eu li, pode ser uma besteira, tá? Pode ser daquelas coisas que a gente fazer em casa só para ver se dá errado. Fazendo torrefação. Óbvio, micro torrefação numa máquina de pipoca. Perfeito. É a melhor escola, sabe? É a melhor escola. Máquina de pipoca ar quente, que não tem óleo. Aí você bota o grão ali, ele também vai ficar girando, aquecendo, não é isso? Você viu que já tem elas transformadas para vender? O que acontece? Não, sim, isso não. Você consegue comprar uma pipoqueira, onde você faz um furo, atravessa ela, bota um termômetro para você saber que temperatura está o grão do café, que é o que a gente controla também numa máquina profissional, e você coloca um potenciômetro, que é aqueles mesmos controladores que tem de chuveiro para controlar a temperatura do chuveiro, você coloca um potenciômetro nela, e aí você vai controlar a intensidade do calor dela, e vai conseguir fazer sua torra caseira. Então, olha só, tendo acesso a grão cru, a experiência é incrível, né? Porque você consegue... Depois de amanhã vai chegar na casa da Lud. Botando um pedido já aqui na internet pra comprar uma pipoqueira. Não, a pipoqueira eu tenho. Agora, o negócio pra medir a temperatura e mais não sei o que, nem o grão. Sabe uma coisa interessante também? Muitos nerds, né, do café, eles transformam air fry. Pegam uma air fry e transformam também em torrador. Eu tenho air fryer também. Não, e chegando ao nível de instrumentar esse equipamento. Não é assim, eu vou ali livre e torro o café. Não, eles coletam dados. Isso gera gráficos. Realmente chega num nível assim técnico, científico. Leandro, ele tá empurrando a gente aí. Coletam dados, geram gráficos. Ele
tá empurrando a gente. Ele tá mexendo com os brilhos, é isso que ele quer. Maravilhoso. Cara, quando você tava descrevendo a tosta não, o equipamento em si, né? Eu pensei naquela técnica de batata salteada, que você fica salteando a batata o tempo todo pra ela ficar por igual, né? Exatamente. A gente controla. Eu vou, assim, sendo um pouco simplório, né? Mas a gente trabalha com o torrefador, ele é como se ele tivesse dirigido um carro de drift, né? Onde ele tem numa mão, no volante, o gás, que é a energia, o calor que ele gera. No outro, na mão da marcha, aqui vamos dizer, ele tem o controle de fluxo de ar. O que é fluxo de ar? É uma corrente de ar que passa por dentro desse controlador, dizendo se ele vai segurar o calor ali ou se ele vai tirar esse calor para fora. E Entendi. O terceiro é a rotação desse tambor. Então, com essas 3 variáveis, você consegue controlar a termodinâmica do torrefador, sabe? Então, assim, ali dentro, você está trabalhando com temperatura e pressão, né? O grão está submetido a isso. Ele está recebendo uma pressão pela questão do ambiente que ele tem fechado ali, e o calor na forma dessa energia que está sendo gerada no caso de um torrefador a gás, né? Eu comecei torrando com um torrefador elétrico de 1 kg, acreditem. A Dude começou realmente com... Ele cabe numa varanda, numa área de serviço, esse torrefador. Muitas torrefações começaram assim. Ele já é considerado um torrador profissional, ele torra 1 kg por mês, e a Dude começou assim. A gente atendia o nosso clube de assinatura, e aí quando a gente passou, acho que de uma meia tonelada torrado nele, assim, todo dia 1 kg, assim, que começava às 6:30 da manhã e até às 10 da noite torrando café. Aí a cabeça ficava tonta por causa dos gases da torre, enfim, e foi um momento que a gente parou e disse, algum passo tem que ser dado, ou pra frente ou pra trás. Quando a gente quase morreu torrando o café, a gente achou melhor parar. Mas foi um aprendizado muito bom, sabe? Eu acho que assim, ficar muitas horas na frente de um torrefador pequeno, ele nos gerou muita curiosidade e aí nos fez estudar cada vez mais, até o ponto que quando a gente chegou no torrefador grande, a gente teve mais facilidade de nos adaptar a ele, sabe? Agora falando da brewing, né? A gente falou bastante aqui de café, você já conectou um pouco o café com a cerveja e tal, mas a gente acredita que a Dude Brewing é um dos excelentes exemplos de cervejas que o mercado chama de high-end. E aí, eu acho que vamos dar um ponto de partida aqui, que é primeiro explicar esse termo para que todos os nossos ouvintes entendam, a gente esteja todo mundo na mesma página. E depois explica pra gente por que esse investimento em cervejas tão específicas, por que vocês escolheram ir para high-end? Partindo do princípio que a gente, além de fornecedores de produto high-end, a gente também é consumidores de produto high-end, né? Então a gente sempre realmente foi muito curioso por querer participar de festivais, de viagens cervejeiras, onde a gente fosse encontrar esse produto. E esse produto basicamente é o quê? É um produto que alguém está disposto a pagar por ele, né? Mas ele tem uma expectativa por a entrega muito grande, né? Então assim, eu estou disposto a pagar o que for possível, mas ao mesmo tempo eu estou vindo com a outra mão, que é a expectativa, e isso sempre é muito perigoso, né? Você cria toda uma expectativa em cima, vai pagar o preço que for por isso, mas a entrega tem que ser, né, proporcional à expectativa. E o fato de nós nos colocarmos a fazer esse tipo de produto é o fato da gente gostarmos de consumir esse produto, sabe? Então, porque realmente é onde a gente consegue colocar uma identidade nele, né? Onde que as pessoas realmente começam já a enxergar a cerveja da Dude, por exemplo, como cerveja da Dude, né? E dificilmente ela vai fazer uma comparação com outra, porque ela tenta trazer com ela muita identidade, sabe? É o que a gente quer colocar em cima dele, desse produto. Obviamente tem todo um caráter de business, de negócio, também, por exemplo, sendo um cervejeiro cigano, eu não teria jamais condições de competir com preços de mercado, por exemplo, de uma cervejaria que tem volume, que produz estilos clássicos de entrada. Então, existe também uma questão de posicionamento de mercado, né, onde tem que ser realmente algo que seja viável, né, de se praticar. Mas basicamente é isso, né? A gente produz hoje o que a gente gosta de tomar, né? Eu acho assim, uma primeira colocação sobre high-end, assim, a gente fala em high-end, aí a gente fala em produto hypado, né? Tipo, ou seja, vocês estão na crista da onda, assim, né? Surfando essa super onda de produzir cervejas absolutamente diferentes. Vocês não estão preocupados, ou pelo menos pelo papo que a gente teve até esse presente momento, grau de repetibilidade, menos 100, não tá preocupado em repetir uma receita
receita. Ah, porra, essa receita teve uma super adesão. Não necessariamente por isso vocês vão fazer essa receita novamente, pelo que eu entendi do que você conversou com a gente aqui até agora. A ideia é ficar criando 1 milhão de coisas em cima de outras e fazendo um monte de receita diferente. E esse é o conceito de high-end meio que na origem, né? Tipo, eu vou produzir uma coisa absolutamente diferente o tempo inteiro. Você vai aguentar? Se você tiver dinheiro pra pagar, vai ter uma coisa diferente pra explodir a sua cabeça em cada situação. O que me preocupa é que a gente tá falando de 2% de mercado e eu sou uma pessoa preocupada. Depois que a cervejaria abre, eu não quero que nunca mais ela feche. Então, a gente já tá falando de 2% de mercado, né? Que é esse número mágico que a gente não sabe de onde veio esse número, mas tá bom. A gente tá falando disso. E aí você tá falando que dentro desse mercado, desses 2%, você vai querer pegar uma faixa que é infinitamente menor, concorda? É o nicho do nicho. É o nicho do nicho. O cara que consome high-end é o nicho do nicho. Isso não te preocupa? Acho que vale aqui a gente fazer um link, né? Parte do nosso manifesto de marca hoje, ele traz um trecho que a gente está disposto a fazer a melhor cerveja para hoje. O que quer dizer com isso? Né? Que a gente realmente não tem raiz, né? A gente não quer ter uma limitação de uma fábrica. Eu digo isso hoje, né? A gente não sabe o dia de amanhã, claro, mas a gente não quer ter essa limitação, por exemplo, de uma limitação que eu tenho de uma fábrica, de um fornecedor. Então a gente é nômade justamente na essência de buscar o melhor para hoje. Então qual que é a ideia de não repetir? A ideia de não repetir é ter em mente que eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem. Então a gente sim, principalmente quando a gente se aventurou na Torra do Cacau, assim, esse estudo ele chegou muito junto com o lançamento da cervejaria. Então, assim, tinha 2 desafios. Lançar uma cervejaria, lançar produto, consequentemente já criar uma expectativa, as pessoas já iam ficar esperando os próximos lançamentos e isso não podia parar. E ao mesmo tempo a gente tinha que aprender a torrar cacau. Então como a gente estava disposto a isso, o que a gente percebeu foi muito claro. E foi onde a gente teve a maior evolução. Então, do primeiro rótulo que a gente usou com cacau pro segundo, a gente teve um salto gigantesco. Percebe por que tu não repetiu aquela? Porque não faz sentido eu repetir algo que eu sei fazer melhor hoje. E até porque hoje eu não teria volume para criar um produto de linha para conseguir atender toda a demanda que eu tenho, por exemplo, de revendas. Então, a gente realmente foca em dar uma força pro PDV, porque o PDV vai trabalhar com um produto que ele também tem uma certa limitação, então ele consegue fazer uma ação de venda rápida, ele tem um giro muito rápido, né? Então, eles fazem muitas vezes um trabalho de pré-venda, a gente anuncia que tem disponível, quando chega as latas lá, ele já redireciona elas, que elas já estão vendidas. Então isso também é bom para o PDV. Então a gente está pensando dos dois lados. E ao mesmo tempo que a gente tem um consumidor final que está muito próximo da gente, né? Então a gente tem que fazer um balanço onde se fique uma condição para eu lidar com esse pequeno volume atendendo o meu público que está aqui face a face com a gente e do parceiro que está disposto a trazer visibilidade para a marca, porque o meu alcance é muito maior quando eu tenho um parceiro comercial. Então, sim, sem dúvida. Realmente, eu acho assim, que não sobra espaço pra eu pensar em repetir algo, sabe? Quando você falou um negócio que bateu pra mim aqui, que eu acho que é bem interessante, a gente fala no termo cigano só falando do cara que aluga o espaço. Eu ia comentar isso. Mas é claro que tá associado a justamente ele ciscar em vários lugares, ele estar em vários lugares, ser nômade, como você disse. Então, por exemplo, hoje a gente define assim, o estilo de cerveja e a cerveja ser feita no melhor lugar para ser feito esse tipo de cerveja, entende? Então, por exemplo, assim, se eu tenho realmente uma cerveja, uma Big Beer, né, acima de 10%, onde eu preciso de um equipamento capacitado para trabalhar com alta carga de malte, altas taxas de evaporação de fervura, não adianta eu ir no equipamento em que não me forneça isso, eu só vou sofrer e vou gastar, entendeu? Eu vou me desgastar, vou ter um alto custo de produção, vou ter uma baixa eficiência. Então, aonde eu produzo isso? Em um parceiro, né, aonde eu consigo fazer a melhor cerveja Big Beer que eu tenha, digamos, recursos disponíveis, né? E da mesma forma com os parceiros, né? Para mim seria muito prático eu botar um pedido comprando quilo de café, quilo de cacau e usar na cerveja, porque tem pessoas que trabalham com isso de forma fantástica, existem excelentes profissionais nessa área, mas quando a gente escolheu trabalhar da amêndoa, do grão até a lata, a gente sabia que ia ter envolvimento. Então, assim, hoje, para eu poder selecionar o cacau que eu vou usar na lata, eu tenho muitas vezes que fazer o contato direto com o produtor, sabendo o que ele vai ter nessa safra e que quantidade ele vai ter. Então não adianta eu querer repetir uma cerveja que eu estou trabalhando com micro lote de café. Eu vou dar um exemplo agora da última que a gente lançou. Eu não sei se eu consegui mandar para você a Dark Side Witch, é uma bruxa, que a gente fez a primeira vez, ela esgotou na pré-venda, eu acredito. Foi o quê? Foi uma cerveja em que a gente inseriu shots de expressos frescos. Então, assim, a gente, né, toma expresso, sabe? Se você servir ele no copo e por acaso você esquecer, ele vai perder aquela potência de aroma e sabor, porque ele vai oxidar muito rapidamente. Ele tem
uma extração bem concentrada, então ele vai se perder. Então, assim, se você simplesmente querer extrair um expresso e colocar na cerveja, a chance dessa cerveja oxidar e você sentir um aroma de porra, ou cinzeiro, uma coisa assim mais queimada, ela é inerente a esse processo. Então, o que a gente teve que fazer? Para conseguir fazer uma cerveja como essa, antes disso, a gente teve que saber o seguinte: quanto de kit de café a gente consegue de um café para fazer isso e que processo a gente tem para fazer isso. Então, assim, nesse caso, eu não escolhi nenhuma cervejaria, eu escolhi uma cafeteria. A gente teve que desenvolver um processo que a gente chamou de extração de expresso resfriado instantaneamente. A gente adaptou a máquina de expresso, incluindo todo um sistema de tubulação, aonde após extraído 15 ml de um ristreto, na verdade foi um ristreto, né, o mais concentrado possível para não diminuir o corpo da cerveja, assim que extraiu 15 ml, um jato de nitrogênio empurrava esses 15 ml para dentro de uma serpentina com gelo, gelando instantaneamente o café e jogando isso para dentro de um barril que estava inerte de oxigênio, para não oxidar e você guardar aqueles 15 ml. Yes, science! A gente fez isso colhendo 3 litros. Então imagina que foi uma manhã inteira tirando expressos, numa condição onde a gente bebeu esse expresso tirado sem misturar com a cerveja após 15, 20 dias, ele estava como se tivesse tirado na hora. Então isso nos possibilitou criar a nossa Fresh Expresso, e ali a gente criou o seguinte parâmetro: ela é experimental. Eu não posso colocar isso numa cadeia de distribuição onde ela vai ficar parada no transporte, vai ficar parada às vezes fora de uma câmara fria. Então esse foi um projeto que a gente destinou ele apenas para consumidor final, para ter a certeza que da nossa câmara fria até a porta da sua casa, ela ia ter apenas o caminho que a gente definiu como logístico, sabe? Para você ter essa experiência realmente de extrair um expresso e beber ele na forma de cerveja. Entendi. Então, acho que essa foi uma das melhores definições de cigana que eu ouvi ao longo de 80 programas. Não sei você, Leandro, mas... Não, eu acho que é outra perspectiva da cigana. A gente sempre entende a cigana como, primeiro, um processo de entrada e temporário. Vai ter uma hora que a cervejaria vai deixar de ser cigana e vai ter fábrica própria. Segundo, como um processo de realmente ali... É isso, né? Ali na entrada de baratear um momento de entrada e poder realizar a cerveja sem ter que fazer todo aquele investimento. Agora a gente tá vendo como uma escolha para poder trabalhar todas as possibilidades em cima disso, né? Para poder trabalhar toda a flexibilidade em cima disso. É bem diferente mesmo, muito legal. Vamos misturar agora um pouco de todos esses assuntos. Em se tratando de Dude, a gente já falou que primeiro veio o café, depois veio a cerveja, no caso da empresa em si. E aí eu queria que você falasse um bocado dessas similaridades do café com a cerveja, como escolher e preparar os cafés que irão para determinadas receitas. Você acabou de dar um exemplo agora dessa cerveja com o expresso, mas assim, sei lá, mais exemplos, porque vocês estão produzindo coisas absurdas. Então, sei lá, você já falou da beterraba, eu tô aqui com uma aqui na minha geladeira que tem tiramisu. Sim. Oh, meu Deus. A gente ficou a Cosmos, que é a chocolate com coco. Ela é uma cerveja também interessante a nível de controle de torra, que com o objetivo de usar coco, a gente encontrou um cacau, por exemplo, da Bahia, onde na torra a gente conseguiu potencializar muito a sensação de coco, de cocada. Então, quando a gente colocou ele em conjunto com o coco tostado, os dois se conheciam há tempos, né? Eles fizeram o trabalho sozinhos. Então, agora eu vou tentar dividir em alguns grupos para a gente entender como que a gente faz essa conexão cerveja, café e outros adjuntos, tá? Então, basicamente assim, uma coisa que eu senti assim, desde o início, quando eu comecei a usar café na cerveja, é que a percepção era a seguinte: quando você descreve um sensorial de um café no pacotinho, que você fala desse café, as características dele, de sensorial, o que ele lembra, tem que pensar o seguinte: ele foi pensado em técnicas de extração para um café bebido, né? Ele usa técnicas de avaliação onde você usa água a um pH neutro e você usa isso no meio não alcoólico, né? Você vai trabalhar por solubilidade em casos de temperaturas mais altas ou em função de tempo de extração quando trabalha na linha dos cold brew. Então, para mim, isso já era uma coisa que dizia, cara, não é só jogar grão na cerveja, não vai dar certo, porque é diferente. O meio da cerveja é um meio alcoólico, um meio com pH mais baixo, e o comportamento do café ali vai ser diferente. Então, assim, tu precisa entender o que vai acontecer para então definir qual café usar. Então, com isso, o que a gente passou a fazer? A gente começou a criar um banco de dados, que a gente fala assim, um banco sensorial de dados, mapeando isso principalmente pelo terroir, ou seja, pela região produtora de café. Então hoje a gente trabalha com sul de Minas, Cerrado Mineiro, Mantiqueira de Minas, Montanhas do Espírito Santo, Piatã na Bahia,
e se eu descobrir de algum, me desculpe o produtor, mas é no mínimo 5, tá? No mínimo 5 a gente trabalha com isso. E cada região tem a sua característica. Então, aonde eu busco um café com doce de leite, aquela pegadinha de rapadura, eu vou nos grãos do sul de Minas, eu vou encontrar isso com muita facilidade. Agora eu quero aquele melaço intenso, potente, eu vou lá para a região do Caparaó, eu sei que eu vou encontrar esse grão lá. Então, a gente começa a nossa matriz sensorial pelo terroir, da onde vem esse grão de café, e ali a gente começa a construir uma matriz. Essa matriz, basicamente, o que ela é composta? Base da cerveja. Então, assim, cervejas que vão de 3% a 5% de álcool, cervejas que vão de 5% a 7% de álcool, de 8% a 10%, de 11% adiante, né? Então, eu já classifico elas nisso. Eu tenho um segundo classificador, que é se ela contém grãos torrados ou não. Então, assim, quando eu penso numa Imperial Stout, eu sei que eu tenho um contribuinte da sensação de café, que é o malte torrado. Mas quando eu vou, por exemplo, para New England, eu não tenho nada ali. E eu não quero torrado. Esse torrado iria estragar a cerveja. Então, eu tenho uma subdivisão dessa categoria alcoólica por base. Então, se ela contém ou não grãos torrados, então você vai ter a colaboração ou não disso. O corpo dessa cerveja, que é basicamente também o que vai dar estrutura para essa adição de café. E a partir disso, então, a gente trabalha em algumas variáveis como tempo que o grão fica em contato com a cerveja, temperatura que o grão está em contato com a cerveja, e gramatura que o grão está em contato com a cerveja. Por que gramatura? Porque gramatura basicamente vai definir a área de contato. Então, um grão inteiro, largado dentro de um copo de cerveja, imagine, até ele absorver todo esse sabor, vai ser muito maior o tempo do que se eu pegar e largar o pó do café. Porque o pó do café, eu não vou dizer instantaneamente, né? Mas eu vou mexer e ele já vai absorver. Por quê? Porque aumentou a área de contato. Então, eu acabo tendo uma matriz com N variáveis e eu preciso isolar algumas. Então, a gente começa, por exemplo, assim, vamos lá, vamos pegar as Imperial Stouts. A gente pega um grupo de Imperial Stouts e começa a trabalhar então com o formato do grão. Se for usar ele inteiro, a gente vai começar com tantas gramas por litro, e o principal, assim, a dica que eu dou é, muitas pessoas me ligam, às vezes na Dude, me mandam mensagem perguntando qual o café que tu indica para minha cerveja. É muito difícil responder, porque por trás do café que a gente usa na Dude tem toda essa matriz. Então essa matriz, eu conheço as minhas bases. E aí, pegando essa base, a gente pega lá garrafinhas pequenas mesmo, vamos botar de água, de meio litro de água, e faz pequenas infusões. Então, assim, aquele mesmo grão, ele é dividido em diferentes gramaturas, em diferentes quantidades, em diferentes temperaturas. Então, eu tenho um painel com 10 garrafinhas. Então, alguém numera para mim elas, eu faço esse teste sensorial totalmente cego, então eu não sei o que é o que ali, e consigo definir que essa é a melhor. Quando eu defino que aquela é a melhor, a gente separa ela de lado e vamos ver o que saiu. E aí começa a identificar quais são os potenciais características de sabor naquele estilo. E aí começa a definir todo esse álbum de figurinha nosso sensoriais, né? Então, assim, a gente sabe, quando a gente vai para uma linha de Imperial Stout, esse grão dessa região se comporta melhor. Então, é assim, é muito prático, sabe? Embora tenha toda uma técnica e uma ciência por trás do conhecimento da torra, mas ele depende muito também da parte prática. E com isso, o que acontece, por exemplo? Identificando que esse grão, esse determinado grão, ele fica muito bom, ele tem tudo. Peraí, abre a gráfico de torra. Então a gente tem hoje uma coletânea com mais de, acho que entre 4 e 5 mil perfis de torra já, sabe? A gente é uma microtorrefação nova, né? Então, com certeza deve ter gente com muito mais. Mas a gente tem muito foco no quê? Nesse histórico, para saber tudo que deu certo e tudo que deu errado. Então, por esses gráficos, a gente estuda aquele grão e vê o que a gente desenvolveu nele. Por exemplo, a gente conseguiu, em muitos casos, ganhar sensação de boca, sensação de corpo, apenas mudando a torra do café. Então, quando vai torrar um café para ser usado na cerveja, a gente gosta de estender um pouquinho a caramelização de Maillard para realmente caramelizar um pouco mais esse açúcar e trazer aquela sensação de que tem um doçor residual, mas não é aquele doce enjoativo. É um próprio doce que veio do café. Não veio, por exemplo, de uma bomba de lactose jogada na cerveja, sabe? Ela vem dessa camisa do próprio grão que foi trabalhado para gerar esse dulçor um pouco mais perceptível. Entendi. Eles são os psicopatas do café. Você percebe uma pessoa obcecada pelo negócio quando ela fala sobre o assunto durante, sei lá, 1 hora com essa paixão e com essa quantidade de informação. Esse negócio absurdo. Ele jogou uma montanha de café na nossa cabeça. E olha que eu gosto de café, hein, a gente precisava ter gravado esse programa mais cedo pra eu estar mais carregado de cafeína, porque... Não por isso. Não, é uma quantidade de informação. Eu tenho que estar, meu irmão, ligadaço. Mas muito irado. Muito demais, assim. Eu tô tentando entender um pouquinho mais sobre café, beber café melhor. E aí a gente vai percebendo essas nuances. Aí quando você dá um passinho atrás, como eu comentei no pré-papo aqui com o Josemar, eu falei, tomei um café coado hoje num restaurante sem atenção. Caraca!
eu já tomo sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Quando você pega aí é quase um jab, é um soco ruim embaixo do queixo. Sabe, agora, por curiosidade, né, agora falando um pouco do outro grupo de adições de café, né, como a gente tinha sempre essa percepção que em algumas edições de café a gente conseguia muito aroma, que é o tal, né, do punch de aroma, ou seja, tu abre a lata, serve aquele aromão, né, de café, e na boca a gente às vezes lia alguns comentários de pessoas que avaliavam a cerveja comentando de café verde, e isso pra nós aquilo não emplacava, sabe, porque não tem como ser o grão verde. O grão verde ele foi torrado, enfim, ele não tem mais aroma, mas a gente tentou traduzir o que o consumidor queria trazer com essa expressão grão verde, e a gente percebeu que acaba sendo o quê? Realmente aquela ideia de um grão recém-passado, aquela coisa super nova, sabe? Ele realmente traz uma sensação de um verde que tá lá no estágio lá no estágio primário. E a gente percebeu o seguinte, então assim, se a gente tem um puta aroma aqui, né, tipo assim, potente, o que a gente precisa fazer para intensificar o sabor? E aí que foi a doideira que nasceu do expresso, né, de vamos tirar expresso e vamos jogar expresso para dentro dessa lata. Então, por exemplo, nessa lata, né, de 473, ela tem o equivalente a quase 2 doses de expresso. Com isso, então, assim, ela é uma cerveja com adição híbrida, né, de formas. Ela teve tanto adição de expresso fresco como uma infusão de grãos recém-torrados. Então, ela tem a potência do aroma que a gente já tinha descoberto na nossa matriz, com a intensidade de sabor de um café recém-tirado. Então, é isso que eu digo que vai construindo, né? O que eu fiz ontem já não é mais bom hoje, entendeu? Me falta alguma coisa ali. Então, a gente fica nessa... a gente não falou uma coisa. Chegou um ponto em que os terroirs de cada grão, eles chegavam numa certa, não digo limitação, sabe? Tipo, poxa, o trabalho hoje que a gente, o potencial de aromáticos que a gente tem no café hoje, eu arrisco dizer que ele é maior que o do vinho, então, pelo que eu estudo. Mas a gente achou que ainda tinha um limite nisso e a gente poderia potencializar isso. Foi então que a gente começou a maturar grãos de café em barris de destilado e agora de vinho. Então a gente tem uma Angel's Chair, se não me engano, é uma cerveja do rótulo vermelho. Ela é uma Imperial Stout, onde ela tem adição de grãos que a gente maturou em barris de whisky single malt, tá? Qual foi a intenção disso? Eu quero que ela esteja aqui e não ali. Do lado da luz. Então, o que a gente buscou ali? A gente tinha um grão do sul de Minas, onde ele é rico nesse sensorial de caramelo, de chocolate, de doce de leite, mas a gente sabia que barris por onde passaram o bourbon, eles são ricos em baunilha, em coco tostado, em intensificação de caramelo, então a gente resolveu potencializar esse grão. Então, assim, o grão, ele naturalmente ele é poroso, né? O grão cru ali, quando ele chega para nós, ele tem aquela umidade e ele absorve, assim como perde umidade muito facilmente. Então vem aquilo, né? Claro, a gente não é inventor disso, outras pessoas já fazem, também todo mundo já fazem isso, mas aquilo nos instigou a fazer, ou seja, não é a ideia de fazer porque alguém tá fazendo e dá certo. Não, aquilo nos mostrava potencial para o quê? Agregar sabores àquele grão que já era bom. Então, assim, a gente sabendo que aquele grão, por exemplo, por ele ser poroso, se ele viaja o mundo, ele acaba sendo uma dificuldade, porque ele pode absorver aromas ruins por esse processo logístico. Mas se eu botar ele guardadinho no lugar onde o aroma é gostosinho, ele vai absorver aquilo. Então, assim, a gente fez um combinado com uma destilaria, onde quando ela esvaziasse o barril, ela entrasse em contato, o barril foi recém-esvaziado, ele está totalmente fresco. A gente coletou esse barril, trouxe para a cafeteria, abriu ele e fez alguns controles, por exemplo, para ele não estar muito úmido, para ele não morder o grão, e foi controlando essa umidade até achar o ponto em que a gente inseriu os grãos dentro e foi monitorando quanto que ele ganhava de umidade, para não chegar num ponto em que, por exemplo, para ele acabar com as propriedades que ele tinha dentro dele. Yeah, Mr. White! Então, depois disso, a gente torra, e aí aquele grão que já tinha notas de caramelo, doce de leite, ganhou muito potencial, por exemplo, de caramelo, de baunilha e notas amadeiradas, lembrando bastante whisky, tá? Então, isso, além de ter virado um produto da Drunk Coffee, ele acabou virando um potencial produto, por exemplo, para essa Imperial Stout, que, assim, muitas pessoas falam assim, tipo, mas ela não é uma Stout maturada em barril. Não, a Stout não. O café foi maturado e ele vai agregar a essa cerveja essas notas mais alcoólicas, essas notas que vêm da madeira. Ô Lud, põe pra fora o que te deixou com essa cara estupefata. Não, gente, esse programa acontece comigo, é isso, é que a gente só consegue fazer o emoji da cabeça explodindo na internet, né? A nossa cara aqui, não, mas é... Caceta, velho! Eu tô o tempo todo aqui ouvindo o Josemar e pensando assim, yeah, Mr. White? Yeah! Que caraca, cara, Walter White total, cara. Que isso? Yeah, Mr. White, science, bicho.
A gente acaba sendo movido pela inquietação, né? Aí, do nada, a gente tá metido na região vinícola aqui, né? Vocês até, acho que recentemente estiveram aqui, e aí eu lidando com um barril de uísque, falei, não, tem que ter um de vinho, né? E aí a gente saiu à caça por, mais uma vez, né? Assim como a gente faz no café, a gente fez também nas barricas, sabe? A gente foi visitar pequenas produções de vinho, onde tivessem produtores que estivessem a fim de colaborar com esse projeto, mas de forma participativa, não vendendo o barril, sabe? Que nos desse todo esse know-how do barril, o que ele poderia agregar, com todo o conhecimento que ele tem do vinho também, sabe? Pô, a gente tá na principal região produtora do país, né? Então a gente acabou chegando numa vinícola onde que a gente descobriu que lá dentro, assim, embora eles tenham os produtos de mesa, vinhos de mesa, eles tinham uma adega com alguns barris selecionados de barris de vinhos finos, onde os caras têm uma puta história. Os caras vão anualmente para Mendoza, na Argentina, eles na anuaria, eles fazem a seleção das ripas que montam o barril para definir o sensorial que vai ter o vinho que vai ser colocado nesse barril. E aí a gente teve a oportunidade de provar assim, Malbec, Cabernet, Pinot Noir. E a gente, quando chegou numa barrica, falou, isso aqui tem tudo a ver com café. A gente abriu uma barrica de Pinot Noir e ela trazia notas de berries, de muita uva, assim, porque uva, não. Mas é aquela uva, assim, que tava dizendo assim, me joga pro café, chocolate, notas doces, sabe? E a gente falou, não, é esse barril. E tu vê, assim, era um barril que ele não tinha plano de esvaziar no momento. Ele precisava ter uma agenda para quando o vinho estivesse pronto, ele dizer, daqui 6 meses... Não, eu espero 6 meses. A gente ficou na cadeirinha esperando 6 meses até ele esvaziar esse barril. Acho que foi, eu não sei o período, mas era no mínimo isso, sabe? Ele precisava para finalizar o vinho. E aí, quando ele falou, semana que vem o esvazio, a gente já fez um suporte e ficou esperando o barril. Nossa, assim, é incrível as notas viníficas que traz o grão e essa sensação de uva que você tem quando você passa o café. E aí, sim, como é que eu não vou fazer uma cerveja com isso agora? Tipo, já... Que absurdo! Tem isso na mão e não faz uma cerveja? Mas olha só, eu queria só fazer um parênteses antes da próxima pergunta, que é uma imaturidade minha, é um momento quinta série, é verdade, é assim, não é a primeira vez que eu escuto isso de escolher barrica, de escolher ripas, e eu sempre imagino em castores preparados para fazer essa seleção. Você deve ter aí uma criação de castores que tu dá ali, eles dão aquelas 2 mordidinhas e soltam. Esse não. Esse sim. Sacou? Mas olha que interessante, quem faz isso não é a Dude, entendeu? É esse parceiro que a gente fala que a gente tá sempre em busca. Então, eu acho que eu preciso me juntar a quem faz melhor isso, entendeu? Então, assim, a gente aqui na região, com algumas vinícolas que fazem um trabalho sensacional como esse, eu não tenho, assim, é um trabalho que a gente apresenta um projeto de maturação de barris, eles também ficam fascinados com isso e querem participar. Você fala em comprar a barrica, eles se ofendem, eles não querem vender a barrica, eles querem participar do projeto e também quer ter lá a marca deles estampada junto com a Dude, entendeu? É um projeto colaborativo. Então, assim, o projeto colaborativo para nós tem isso, sabe? Tipo, ele tem que juntar e ele tem que ser um marco para as duas marcas. Ou seja, eu aprendi a usar barrica de uva quando esse cara aqui sentou do meu lado e me contou toda essa historinha de como escolher as ripas, a oxigenação os que castores. ia ter. Exatamente. Então, eu acho assim, só pra fazer essa provocação, voltar no assunto do cigano, porque eu acho que foi a melhor colocação de cigano e a melhor definição de eu faço a cerveja que a gente quer beber, que não é a primeira vez que um cervejeiro fala isso pra gente aqui, mas é a primeira vez que a gente ouve um cervejeiro falar isso com uma convicção associada a uma missão, a um manifesto de marca que tem sentido com aquilo que vocês decidiram fazer de conceito da cerveja. Então, pra mim, quando eu não entendo inicialmente, mas você me explica e é coerente, aí faz toda a diferença, entendeu? E quando você falou pela primeira vez, você falou assim, não, mas a gente faz cerveja que a gente quer beber. Eu falei, puxa vida, será que isso vai dar certo? E aí depois você me explica todo esse périplo de estudar, dessa inquietação, de cavucar barril, de pensar. Quando você chega aí e fala, porra, vai dar certo, é isso. Enfim, então foi só esse pequeno manifesto meu mesmo aqui. E aí eu queria costurar 2 pontos aqui que eu acho que são legais, que você já começou a falar, de quando você pega um café, faz um café muito legal, você se pergunta, por que não fazer uma cerveja com isso? E aí vem aquela pergunta, eu acho que mais básica e ao mesmo tempo muito interessante. A gente já conversou bastante sobre café e cerveja com o Rudy, que é um cara que eu queria ver sentado contigo, trocando uma ideia. Eu queria só assistir e ficar sentado acompanhando. É possível inserir café na produção de qualquer estilo cervejeiro? Se sim, qual foi o estilo mais inusitado que vocês já fizeram?
Mesmo que não tenha dado certo, aqueles 6 meses lá que tu falou que tu deixou trabalhando e depois se escondeu. Perfeito. Nossa, essa pergunta faz todo sentido, porque realmente o resultado, quando você muda o estilo, vamos chamar de estilo, né? Porque cada estilo tem a sua particularidade, e aí acaba sendo um objetivo, uma obrigação nossa estudar essas particularidades para entender o porquê que deu certo e não deu. Mas cervejas ácidas, tá? Cervejas ácidas, por exemplo, e agora o nosso desafio maior dentro da Dude é desenvolver uma kombucha. Então, por quê? A cerveja ácida já tem o pH, a gente quer ir um pouco mais a fundo, quer ir na kombucha. Ou seja, se tem um extremo difícil de trabalhar, a gente quer ir um pouquinho antes, porque se a gente se acertar naquele extremo abaixo dele, a gente vai conseguir ter sucesso em todo esse range de cervejas, e a gente hoje ainda sente dificuldades. Então, a gente não esconde, é um estilo que eu não lançaria nada agora, nos próximos meses, porque não é simplesmente usar. Eu realmente, os resultados que eu tenho provado, eu não tenho gostado, sabe? E tanto comercialmente, né, do que já se produz, quanto... vamos lá. O gostado que eu digo, assim, é tentando buscar um nível de excelência máxima, sabe? Então, assim, hoje a gente está, então, meio que, assim, entrou de cabeça num estudo para desenvolver um método de extração para sours, tá? Porque no método que a gente utiliza hoje para coffee IPAs e para Imperial Stouts e outros estilos, ele não está tendo um resultado satisfatório em cervejas ácidas. Então, assim, realmente, para mim, é o mais inusitado, sabe? Embora eu adoro tomar um café com uma acidez brilhante. Quando a gente fala brilhante, é aquilo que realmente traz no grão aquela acidez que vem em primeiro plano, lindona, assim, sabe? Tipo, saliva a boca, querendo um outro gole de café. É isso que a gente quer da cerveja, sabe? E a gente não, honestamente, assim, a gente não encontrou no nosso resultado isso ainda. Por isso que a gente está nos desafiando agora a desenvolver uma kombucha, kombucha, né? A gente como kombucha. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai se juntar com quem? Com quem sabe fazer kombucha. Então, eu acho que a ideia é isso, sabe? É realmente a gente, não adianta de querer produzir na nossa fábrica, a gente vai para uma fábrica de kombucha, tentar lá ver os recursos que se tem, os estudos que tem em cima de kombucha, o que é possível manipular no processo dela, para eu conseguir inserir o meu café, olhando o que eu posso manipular no meu café para eu ter o melhor resultado dos dois juntos. Eu acho que a gente tinha que fazer uma cerveja colaborativa com vocês, chamada Surra de Coffee. Surra de Coffee. Vai que cola, né? Vai que rola. Vamos lá. Mas é legal demais, sabe? Eu já fiquei bem frustrado, assim, que nem eu falei, tem muitos projetos que a gente tem que realmente guardar eles e de repente buscar alguma nova inspiração, porque eles às vezes não chegam a um determinado ponto que não agrada, e não adianta você querer empurrar eles, sabe? E a gente, assim, o cigano, ele tem uma outra particularidade. Eu não, assim, tudo que eu me dedico a fazer, eu não tenho alternativa, eu não tenho como descartar aquilo. Eu tenho um investimento sempre, ele tem que ser revertido numa venda, né? Eu não tenho como diluir isso em outras linhas de cerveja e aí tudo bem, tudo certo. Não. Se eu me dedico a lançar 4, 5 rótulos, seja no mês, os 5 tem que dar certo. Então, você tem que chegar na fábrica você tem que chegar na cervejaria com a receita matadora. Você não pode... lá realmente já não tem mais tempo para testes, né? Então, realmente nos cabe, assim, realmente a se certificar que aquele passo está sendo dado de forma bem certeira, né? Ótimo. Então, só pra gente recapitular nessa pergunta, é possível inserir café em quase qualquer estilo. Vocês estão agora se degladiando com as cervejas ácidas no caso do uma sour, é isso? Entendi. No resto, tentado, missão dada, missão cumprida. No resto. Peraí, vamos facilitar. Olha... assim, porra, 120 estilos. A gente tá conversando agora, nesse mês corrente, né? Então, vamos dizer assim, uma novidade. Já está vindo, eu acredito que no mínimo 2 estilos novos com café, entendeu? Que até então não era usado com café, e a gente vai colocar esses 2 estilos e que não... Falar o estilo nem pensar. Aí me mata, tô brincando. Não, é porque realmente, assim, como a gente ainda não validou tudo, né? A gente tem todas as infusões feitas nesses estilos e elas agradam muito, muitas delas em combinações, por exemplo. Eu acho que também a gente consegue fazer um equilíbrio muito legal quando a gente realça alguma característica do café, e eu gosto de fazer isso, sabe? Eu não consigo ver um café com características de chocolate se eu não der uma pitadinha de cacau nele, entendeu? Então acho que vocês vão ter a oportunidade de tomar tiramisu. Ela foi uma cerveja que ela nasceu bem com essa proposta, sabe? Assim, eu tinha um café chocolatão ao extremo, que eu tomava ele com cerveja e ele me trazia lembranças do tiramisu. Eu falei, não quero lembrança, eu quero que isso aqui espante na cara que é um tiramisu líquido, né? Então, ali a gente fez uma torra de cacau aonde trouxesse muito chocolate ao leite. E aí com notas de baunilha, e aí a gente conseguiu fazer o quê? Com uma pequena adição de avelã em tudo isso, ele começou a lembrar aquele biscoito do biscoito de champanhe, entendeu? Pra realmente você conseguir
enxergar sensorialmente essas 3 camadas, né? O café, o chocolate e o biscoito, inseridos de uma forma harmônica. Então, acaba sendo assim, sabe? E também a gente não se limita a só cervejas com café. Isso a gente quis quebrar esse paradigma mesmo, assim, porque foi a primeira pergunta, né? A Dude tá abrindo uma cervejaria, então é só cerveja com café? Pô, daí a gente foi lá e lançou uma Double IPA, sabe? Tipo, de cara, assim, pra dizer, não, a gente vai trabalhar fortemente em hop beers e principalmente em hazy IPAs, né? Que é onde a gente consegue enxergar maior complexidade, principalmente de processo, que a gente pode explorar muito isso, e realmente, sim, eu acho que é um dos estilos que ele está assim, constantemente se renovando com novas informações. E isso é legal porque desafia o mercado cervejeiro também, né? Então a gente quer fazer isso também. Perfeito. Com certeza. Josemar, muito obrigado. Valeu mesmo, assim. Foi ótimo esse papo. Mas você não sai porque a gente ainda vai continuar essa conversa para os nossos mecenas, para os nossos apoiadores poderem ouvir algumas perguntinhas a mais que vamos fazer aqui para o Josemar. Mas foi ótimo trocar essa ideia aqui, que tá todo mundo ouvindo. Achei maravilhosa. O cara, realmente é o que a Lud falou, explodiu a cabeça, me mostrou uma nova visão para cigano, me mostrou outra visão pro café, complementou a visão que o Rudy já tinha trazido do café na cerveja pra gente ali, a gente já tinha trocado um pouco dessa ideia, mas super complementou e foi muito legal, muito bom mesmo, brigadaço. Porra, eu fui lisonjeado pelo convite, né? Eu tava contando pra Lud que quando eu descobri vocês, porque acho que um de muitos amigos cervejeiros compartilhou, né, a participação, e aí por me identificar com essas pessoas, descobri o podcast e simplesmente criei, assim, aquela vontade de escutar todo dia, e eu fiz uma maratona e coloquei ele em poucas semanas em dia, assim, sabe? De escutar tudo mesmo. De muitas vezes ter que escutar de novo porque eu pegava no sono. Tipo, não, peraí, eu não lembro que teve alguma coisa, sei lá. E aí disse, não, então volta de novo. Então teve alguns que ainda foram escutados 2 vezes, assim, pra recapitular o episódio anterior. Então, a gente gosta assim, gosta de ouvinte que ouve uma, que maratona, que ouve várias. Obrigadão pelo convite mesmo, de coração, a gente fica muito feliz, sabe? Tipo, então, imagina, a gente tá com 3 meses de cervejaria e receber um convite desse pra falar desse tema de cerveja, a gente fica realmente, porra, feliz da vida. Bom, eu também queria te agradecer demais, foi ótimo, você é uma pessoa incrível, trouxe uma quantidade de conhecimento pra gente sobre café sozinho, sobre cerveja sozinha, sobre a união dos dois e sobre essa paixão, pra mim, pelo menos é o que me move a fazer esse podcast, por exemplo, a paixão de realizar as coisas bem feitas, acho que sei lá, cara. Obrigado. 30% do caminho, é verdade, eu acho muito, assim, a gente só faz, as coisas que a gente faz com vontade, com gana, dá esse bom aí, vai dar tudo certo, com certeza. Bom, quem não é mecenas, para por aqui, não sabe de mais nada sobre o nosso químico louco, mas quem é mecenas, nos encontre logo agora na perguntinha extra que a gente vai fazer pro Josemar. Então, muito obrigada pela sua participação, a gente encontra com você aqui em outras ocasiões e vamos beber Dude, gente. Saúde. Café ou cerveja? Saúde. Saúde.